Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com o canal universitário, com a TV PUC e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um fenômeno que está acontecendo e que preocupa a todos nós, que é o fogo na Amazônia e no Pantanal. Um fogo que está chegando com a sua fumaça às cidades da região e que preocupa a todos pelas consequências ambientais, pela destruição da natureza, das reservas indígenas, dos animais silvestres. E para discutir mais a fundo essa questão, nós convidamos dois especialistas. Eu quero apresentar para vocês a Anne Alencar. Obrigada, Anne, por estar aqui com a gente. A Anne é geógrafa, ela é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, é formada em geografia pela Universidade do Pará, tem um mestrado em sensoramento remoto e sistemas de informação geográfica pela Universidade de Boston e doutorado em recursos florestais e conservação pela Universidade da Flórida. Seu principal foco de pesquisa tem sido entender os impactos das mudanças climáticas e da fragmentação florestal causada pelo desmatamento na ocorrência e aumento dos incêndios florestais na Amazônia brasileira. Temos, então, um especialista no nosso tema. Quero apresentar também para vocês o Gabriel Lui, que é ecologista. Ele é graduado em gestão ambiental, mestre e doutor em ecologia aplicada pela USP. Ocupou posições de direção na área da economia florestal, desenvolvimento rural sustentável e combate ao desmatamento no Ministério do Meio Ambiente e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele atua como pesquisador associado do Center for the Analysis of Social Ecological Landscapes, em Indiana, na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Foi um dos autores do IPBES Global Assessment, lançado em 2019. Ele trabalha no Instituto Clima e Sociedade e lá ele coordena um novo portfólio do uso da terra e sistemas alimentares. Muito obrigado, Gabriel, também por estar com a gente. Então, eu queria começar com uma preocupação que está todo mundo exteriorizando. Que impacto é esse que está tendo esse fogo na Amazônia e no Pantanal? O que ele pode provocar? Como é que ele mexe com a questão do equilíbrio ecológico? E que danos esse fogo está trazendo para a gente? Anne, você gostaria de começar contando para nós um pouco essa tragédia, como é que ela é? De fato, a gente tem vivido uma tragédia ambiental, né, uma crise ambiental nos últimos 2 anos, e o fogo ele acaba mostrando para a gente a dimensão dessa crise, né? E eu acho que antes da gente falar, começar a falar do fogo, né, a gente precisa entender o que o fogo representa para um bioma como a Amazônia. A Amazônia, ela é um bioma que a gente chama na linguagem, né, de quem estuda fogo, é um bioma sensível ao fogo. Ou seja, não é um bioma como o Cerrado, como o Pantanal, como as florestas da Califórnia, né, que são biomas adaptados ao fogo, dependentes do fogo. No caso da Amazônia, não. Né? Naturalmente, se não tivesse ninguém acendendo fósforo, né? A Amazônia ela não pegaria fogo, porque realmente ela é uma floresta úmida. Entretanto, né, a gente olha para as imagens de satélite e o que a gente mais vê na Amazônia? Né? Principalmente na região ali do arco de desmatamento que está indo para o norte, né, da região, a gente vê fogo. Né? E isso tem um principal fundo, né, o fogo é a principal ferramenta de conversão da floresta em áreas de pastagem. Então, o fogo ele está super associado ao desmatamento. Tá?
Então é importante entender isso, que o fogo ele só representa o nível de degradação e de perda dos recursos florestais que a gente está tendo na região. Então, se aumenta o desmatamento, aumenta o fogo, né? E isso é um alerta, porque a gente está voltando a ter taxas de desmatamento que são taxas de desmatamento do início da década passada, né? Que são muito preocupantes. Então, olha, tem um dado de que julho de 19, de agosto de 18 para julho de 19, o desmatamento aumentou 34%, né? Quer dizer, o desmatamento vem ocorrendo todos os anos, mas ele estava sendo mais controlado, porque tínhamos mecanismos de controle e regulação na área ambiental, não é? E agora parece que liberou geral, né? O governo agora admite que vamos destruir a Amazônia e vamos transformar isso em pastagem. É isso mesmo, Gabriel? Olha, Silvio, vocês usaram uma palavra muito boa aqui no começo da conversa, né? Que foi a tragédia. E eu acho que essa palavra é importante porque ela dá a dimensão do que a gente está vivendo agora. Principalmente quando a gente olha para o passado recente, né? Então, você já levantou essa bola. Alguns anos atrás, existia uma política que, com seus tropeços, com todas as dificuldades, tinha conseguido trazer um resultado muito expressivo de redução do desmatamento e tinha uma abordagem conjunta entre o ataque ao desmatamento e por consequência, também o controle dos focos de incêndio, das áreas queimadas na Amazônia e em outras regiões do país também. Né, como a Anne colocou, esses fenômenos estão muito interligados. Né? O fogo hoje ele é um termômetro, né? Sem querer usar o trocadilho, mas ele é um termômetro desse processo de incentivo, né, que a gente tem visto por algumas lideranças políticas, de que o melhor para o desenvolvimento da Amazônia é ocupar o território por meio da derrubada das florestas. Então, essa dimensão de tragédia fica mais caracterizada quando a gente olha para trás e vê que a gente já conseguiu aplicar ferramentas tanto do ponto de vista da política de Estado, quanto da participação da sociedade civil e até do setor privado, para reduzir esse impacto. Né? A gente já teve instrumentos aí como a moratória da soja, por exemplo, né, que foi um acordo entre o setor privado e a sociedade civil para diminuir, né, a pressão de desmatamento dessa cadeia produtiva. A gente já teve acordos com o Ministério Público para diminuir também a pressão de abertura de novas pastagens por parte dos frigoríficos. E a gente teve todo um conjunto de políticas aí de comando e controle, né, de maneira interligada, operações do IBAMA, Polícia Federal, aprimoramento de dados do INPE, que trabalhava de uma maneira coordenada. E com isso a gente conseguiu ter esse processo de redução do desmatamento. Então, acho que a primeira mensagem que é importante deixar é que a gente tem os instrumentos para controlar esse cenário. O número de focos de incêndio que a gente está vendo em 2020, que a gente viu em 2019, eles não precisavam ocorrer. O fogo ele é um fenômeno que acontece de forma natural em alguns casos, mas a gente não precisava ter esse número. É a mesma coisa da Covid. A gente teria mortes relacionadas à Covid, mas a gente não precisava ter 140 mil. Né? Então, esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que refletir. Eu vou fazer uma pergunta assim que vai revelar a minha ignorância, né? Mas é uma provocação para vocês poderem expressar um entendimento disso. Não é bom transformar a floresta em pastagem, Anne? Olha, eu Não é, acho. não é um indicador de desenvolvimento, de progresso? Olha, eu acho que é importante a gente entender o papel das florestas, né? Enfim, da nossa vegetação nativa, e aí eu não estou falando só da cobertura florestal que o Brasil tem, mas, enfim, dos outros tipos de vegetação nativa que temos nos outros biomas. Mas no caso específico da Amazônia, né? A Amazônia, ela provém um papel, um serviço ecossistêmico que a gente pouco se dá conta, né? A Amazônia gera quase de 50% a 70% da sua chuva e uma outra parte vem captura a água, né, através das correntes de ar que vem do oceano e ela vai reciclando essa água, né? E essa reciclagem, né? Então, vai bombeando a água. Então, chove aqui, vai, joga para a atmosfera, e isso vai até chegar no centro-oeste do Brasil, sul e sudeste, né?
Então, no famoso rios voadores, né? Assim, todo mundo já ouviu falar dos rios voadores da Amazônia, e é isso. Então, esse é um serviço em que a Amazônia presta não só para os brasileiros, não só para a agricultura brasileira, né? Para nós que vivemos nas cidades, né, da Amazônia, quanto para o mundo também, porque esse efeito ele acaba esfriando, ajudando também a esfriar a Terra, o globo. Né? O segundo papel da floresta é um papel de realmente estocar o carbono. Né? A gente já está aí passando por um processo acirrado, né, de aquecimento global, motivado pela ação humana. Né? Imagina se todo o carbono que está estocado na Amazônia fosse para o ar, né? Ou seja, as árvores, né, que estocam muitas milhares de toneladas de carbono, se fossem desmatadas, queimadas e isso fosse para o ar. Né? Seria um impacto também muito grande, não só para nós brasileiros, para os amazônidas que vivem ali, que iam ter que penar com climas, vamos dizer, com climas extremos, né? Mas também para o mundo, que enquanto ia ser na contramão total de uma agenda, né? Que está sendo colocada, né, pelo mundo como necessária. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto importante é que a gente fala da biodiversidade, né, como se fosse os bichinhos carismáticos, né? Sempre vem essa coisa da biodiversidade como bichinhos carismáticos, mas na realidade a gente está falando de uma região que contém 30% das espécies do mundo, né? E que ainda é pouco explorada, e que podem ter curas de doenças, podem ter aportes para a parte alimentícia, de cosméticos, e também, né, quando perturbada, pode ter muitos patógenos que geram doenças. Então, é importante a gente entender esse papel da Amazônia. Né? Isso, por último, sem falar no conhecimento tradicional das populações tradicionais que moram e vivem há centenas, né, e até milhares de anos, assim, na região, que aprenderam a lidar com essa floresta, a conviver com essa floresta, né? Então, é um conhecimento que, se a gente deixar, ele morre. Então, eu vejo que é uma perda, assim, é não conseguir olhar para o futuro, realmente, simplesmente só destruir a Amazônia para colocar um pasto de baixa produtividade, né, para especular terra, e no futuro vislumbrar uma produção de soja, eu não sei. Uhum. Gabriel, vamos ampliar da Amazônia, envolver o Pantanal também, né? Eu tenho aqui o dado de 3 milhões de hectares que foram queimados agora, né, nesses últimos meses. E o Pantanal, de alguma maneira, é onde nascem os rios principais do Brasil, né? Ele está aí como uma espécie de nascedouro, né, de importantes rios brasileiros. Se queimar o Pantanal do jeito que está queimando, parece que queimou 20% agora, né? Quer dizer, o que acontece com os rios brasileiros? O que acontece com a água? Olha, Silvio, o Pantanal, acho que talvez a melhor analogia para a gente pensar seria mais uma caixa d'água do que a torneira de água, né? Muitos dos rios que passam pelo Pantanal, na verdade, eles vêm do Cerrado, né? E esse efeito também de destruição e queimadas no Cerrado tem um impacto sobre o Pantanal. Ele funciona, então, como um regulador, né? A gente tem uma regulação do volume de água que chega para outras regiões do país. E, além disso, o Pantanal ele tem um papel fundamental de santuário da biodiversidade. Né? Então, a Anny estava trazendo aqui a importância da biodiversidade amazônica, mas o Pantanal é como se ele fosse um ponto de encontro entre diferentes biomas brasileiros, e é onde a gente tem, talvez, o maior número de espécies circulando. Né? O Pantanal ele tem uma função ecológica realmente muito importante.
a gente nunca viu um incêndio dessa magnitude no Pantanal, né? A gente está em setembro, né? Final de setembro, e o volume de focos de incêndio que estão registrados ali já é o maior da história, desde que o INPE começou a fazer suas medições. Talvez a gente leve ainda algum tempo para entender o impacto, né? Mas se a gente está falando aí de 20%, 30% da área queimada, a gente pode estimar que a gente perdeu, se a gente for fazer uma relação direta, entre 20% e 30% dos animais que estão ali naquela região, né? Fora os animais que vão ter que se deslocar, que eventualmente sobreviveram, só que o nicho que os animais habitam é mais ou menos parecido com a gente. Se a gente vive num apartamento, você não vai conseguir, né, recepcionar uma outra família no seu apartamento de uma vez só. Então, os animais vão brigar pelo território que ficar, né, remanescente dessa região. Então, a gente ainda acho que vai demorar um tempo para entender esse impacto. E um ponto importante, Silvio, desse debate é: esse impacto, ele foi pontual ou ele está se tornando algo mais permanente, fruto das mudanças climáticas que a gente já está vivendo? Né? Então, a Anne trouxe o exemplo aqui, né, do papel de bomba de água que a Amazônia realiza. Né? Então, você tem as florestas puxando a água do solo, isso entra na circulação atmosférica e joga essa água para outras regiões do país. O Pantanal é uma das áreas beneficiadas. Né? A gente já está vivendo um efeito dessa mudança do clima. Se a gente continuar tendo períodos mais secos, como a gente teve esse ano, o que a gente vai poder fazer para controlar esses incêndios? Né? Então, eu acho que isso traz uma questão fundamental de modelo de desenvolvimento, de modelo de organização do território, né, que vale para a Amazônia e vale para o Pantanal. Né? Então, a sua pergunta em relação aos pastos, por exemplo. Os pastos são bons para quem? Quem que se beneficia da instalação de pastos na Amazônia? Você tem uma parcela da população local que se beneficia disso porque o gado na Amazônia ele é uma poupança. É um jeito talvez mais barato de você ocupar a terra. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte do desmatamento está associada a um processo de grilagem, especulação imobiliária, que não gera nem riqueza para o Estado e nem riqueza para as pessoas que estão vivendo ali. Né? Então, em algum senso, não dá para imaginar que a Amazônia não vai ter nenhum pasto. Então, a resposta pode ser sim, o pasto ele pode ser benéfico para algumas regiões, que tem aptidão, que tem uma cadeia produtiva bem estruturada, mas não é isso que está acontecendo. A gente está trocando floresta por nada. A gente tem dados aí que mostram que 25% do desmatamento que ocorreu na Amazônia se tornou vegetação nativa, vegetação em recuperação. Ou seja, a área foi desmatada e não foi utilizada, porque a lógica de especulação imobiliária funciona tanto, por conta da baixa presença do Estado, que vale a pena a pessoa desmatar e, se não der certo, ele abandona. Então, é essa máquina que a gente precisa desmontar. Pois é, né? O Instituto Centro de Vida, que é uma importante ONG do Mato Grosso, está identificando que são 9 fazendeiros que queimaram 324 mil hectares agora lá. Né? Quer dizer, e não há mais fiscalização. Essa pessoal vai ficar impune? Né? Quer dizer, como é que faz? Quem é que cuida? Quem é que deveria cuidar e não está cuidando, né, da preservação desse meio ambiente? Como é que vai ser avaliado juridicamente, criminalmente, essa ação do fogo? Você tem uma opinião sobre isso, Anne? Então, eu acho que é importante a gente entender que existem legislações, né, leis que regem essa questão do uso do fogo na Amazônia. Né? Então, todo mundo que quer fazer uma limpeza, né, de pastagem e tal, tem que pedir uma licença para isso. Né? Todo mundo que quer fazer um desmatamento e um desmatamento legal, né, que é possível, você pode fazer desmatamento legal desde que você tenha ativo, né, tem uma área de floresta que vai além da sua área de reserva legal. Você também tem que pedir licença para fazer isso, né? Então, existe um arcabouço de leis que regem esse processo. E o que a gente tem visto, pelo menos com os dados do Mapa Biomas, né, que relacionados a desmatamento, que cerca de 99% dos desmatamentos, dos alertas de desmatamentos que foram mapeados, não pediram licença, as pessoas não pediram licença. Imagine para queimar, né?
Então, na realidade, a gente pode entender que grande parte, né, desse início de fogo, ele tem sido ilegal. E é por isso que eu vejo que duas coisas são importantes. Primeiro, que as agências que cuidam do comando e controle, né, como o IBAMA, por exemplo, o ICMBio, em algumas unidades de conservação, né, e os órgãos estaduais, eles realmente agem de forma integrada, né, para desestimular as práticas ilegais, pegando peixes grandes, né? Eu digo assim. Então, porque isso é educativo, né? O ser humano é impressionante, né? Se você olha que se o teu colega, não sei, fez uma coisa errada, mas que se beneficiou, aí às vezes você faz, né? Assim, então a gente tem que acabar com esse desestímulo à ilegalidade na região, e essa sensação de impunidade. Então eu vejo que no passado, como o Gabriel mesmo falou, né? No passado houve uma concertação das ações, das operações que iam combater o desmatamento, o fogo, né, na Amazônia, com Polícia Federal, IBAMA, operações de inteligência mesmo, para pegar peixes grandes e aí dar um exemplo educativo de que, olha, não faça, porque senão você... E aí isso acaba desestimulando os peixinhos, né? Então, eu vejo que é importante que isso volte a acontecer, e a gente está no momento em que essas agências estão sofrendo um processo de desidratação, tanto financeira quanto de pessoal, né? E de chefia, de comando, né? Então, nesse cenário, a gente não poderia esperar outra coisa se não um descontrole mesmo e uma falta de. E as pessoas não seguindo as leis que existem. Obrigado. Gabriel, você falou em modelo de desenvolvimento, né? Eu estou aqui preocupado com o seguinte: nós podemos classificar essa ocupação, vamos dizer assim, os fazendeiros colocando as suas cercas mais para lá, queimando o território e ocupando. É grilagem no sentido de construção de um patrimônio ilegal? Ou é a forma de usar o espaço para agropecuária? A agropecuária não deveria ser mais intensiva? Porque nesse sentido, assim, não precisava destruir tanto, né? Uhum. Silvia, a gente tem mais do que suficiente de área no país para dar conta da agropecuária que a gente produz para os nossos alimentos, tanto para a questão de exportação também, né? Então, se você pega todos os mapas de uso da terra, né, que a gente tem produzidos tanto pelo Mapa Biomas como pelo TerraClass, agora o mapa do IBGE, que acabou de ser lançado também, uma das informações confluentes é justamente esse baixo grau de utilização e intensificação da terra no Brasil. Esse seria o caminho óbvio da loja econômica se a terra tivesse o valor que de fato ela representa. E esse é um dos grandes problemas na Amazônia, principalmente. A terra, a gente tem muitas terras que a gente chama de devolutas, terras não destinadas, né, por esse processo de baixa presença do Estado na região. Então, o risco é muito baixo para quem exerce uma ação como essa, de buscar grilar a terra, ampliar o seu território de produção, porque se ele perde, o custo, assim, tem um custo relacionado ao desmatamento, que não é tão baixo assim, mas a capacidade de fiscalização reduzida, a capacidade de promover os instrumentos legais reduzidos faz com que as pessoas assumam esse custo. Então, sim, seria super interessante que a gente tivesse mais instrumentos para direcionar a nossa atividade agrícola para um processo de intensificação. Se você pensar nos instrumentos públicos, o Plano Safra, né, do Ministério da Agricultura, ele tem uma linha lá de agricultura de baixo carbono, que inclusive aumentou esse ano, tem mais crédito colocado ali. Mas não existe incentivo do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de acompanhamento e um processo de organização do Estado para garantir que esse território seja ocupado da maneira correta. Então, na Amazônia, a gente pode ter, inclusive, uma situação que é duplamente negativa, que é esse processo de grilagem de terra e ainda as pessoas, eventualmente, intensificarem essa terra grilada.
né? Então, assim, se não houver nenhum tipo de controle, na verdade você vai ter mais produção em algum momento, mas você não está garantindo o fechar dessa torneira da grilagem de terra. Então, uma das agendas que é fundamental para a gente, é fundamental para o IPUSH, a maioria das organizações, é justamente a gente avançar nesse processo, tanto de destinação de terras públicas, para que a gente não tenha mais terra sem dono na Amazônia, quanto no processo de regularização fundiária, para que a gente saiba quem está ocupando cada pedacinho de terra. Porque a partir daí facilita, se o Estado quiser, fazer valer os instrumentos de fiscalização, os instrumentos de controle e punição. Sem isso, a gente não consegue nem saber quem é o responsável, a não ser que você tenha ali uma operação de inteligência, Polícia Federal, IBAMA, os órgãos trabalhando para conseguir identificar. Né? Mas é fundamental que a gente avance nesses passos para conseguir responsabilizar também os atores desse tipo de infração. Então, esse trabalho essa produção, vamos dizer assim, do gado na agropecuária dessa forma, né? Há vários comentários de estudiosos que dizem que é um problema também ambiental, a quantidade de gado, quanto ele, de alguma maneira, libera carbono também, né? E nós estamos falando de uma pecuária extensiva, né? Quer dizer, onde a terra tem uma ocupação muito rarefeita, né? Então, a minha pergunta é da natureza do bicho da agropecuária ser assim ou poderia ser diferente, né? Eu não sei quem de vocês quer comentar isso, porque é uma questão. Eu poderia começar, acho que o Gabriel pode me ajudar, mas vou pegar um aspecto que é o aspecto do manejo, né? Recentemente, nos últimos anos, eu faço parte de uma iniciativa, né, no IPAM, faz parte de uma iniciativa que chama SEG, é um sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa. E nós, juntamente com outras organizações, o Imaflora, o IEMA, o ICLEI, que fazem parte do Observatório do Clima, disponibilizamos anualmente dados sobre emissões de gases de efeito estufa dos principais setores, né, da economia. E, bem, um dos setores é o setor da agropecuária, em que as principais fontes de emissão são decorrentes da pecuária, né? E o que o pessoal do Imaflora que faz essa parte, né, do estudo, e nós fazemos a parte de mudança de uso da terra, que é basicamente emissões por desmatamento. Então, mas é só para dizer que nos últimos anos, sem contar, né, o ano passado, porque o SEG ele tem um ano de delay, mas nos últimos anos, a pecuária brasileira ela estava ganhando uma intensificação, vamos dizer, ela estava passando por um processo de intensificação e isso acabava melhorando ou reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, porque você produzia mais, né, por hectare, vamos dizer assim, fazia uma melhor rotação daquele pasto, então o pasto não ficava degradado, tinha sempre, estava sempre verde, enfim, né, e o gado, ele era mais, vamos dizer, ele passava por um processo de corte mais acelerado. Então, pode ser que a gente mude, né, uma pecuária bem feita, né, com boas práticas, ela pode, inclusive, passar a absorver mais carbono do que emitir e degradar menos os pastos, né? E, ao mesmo tempo, intensificar, ou seja, produzir mais numa área menor. É esse o rumo que a gente esperaria da nossa agropecuária, né? Só que com o sinal de que você pode desmatar o quanto quer que seja, né? E que não vai ter uma fiscalização. Qual o incentivo que o produtor vai ter para investir, né? Então, eu queria parar aí e deixar o Gabriel comentar um pouco mais, mas assim, é só para dizer que é possível, né? É possível a gente realmente fazer um uso melhor, né, das áreas já abertas, inclusive para a pecuária. Pode ter agronegócio sustentável, então, Gabriel? Eu acho que a gente já tem.
A gente tem alguns exemplos. Eu acho que o agronegócio, quando a gente pensa no Brasil, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Assim, né? Você tem iniciativas muito sérias, muito comprometidas. Eu acho que de 2019 para 2020 a gente, inclusive, tem visto, né, um comprometimento público maior de algumas empresas. Agora, não dá para negar o passado, né, Silvia? A gente teve várias situações onde vários desses grandes players, né, do setor privado brasileiro contribuíram para o cenário que a gente está vendo hoje. Né? Então, até um exemplo, a própria Volkswagen, né, nesse processo, né, acho que foi ontem, anteontem ali, que está, né, se retratando, pagando uma multa e tal. A Volkswagen foi uma empresa que ocupou a Amazônia de maneira muito extensiva, né, ganhou terras ali no período militar e fizeram com que ela tivesse ali, acho que mais de 600 mil hectares de terra na Amazônia. Então, assim, hoje a gente está vivendo um outro momento. Então, certamente tem gente muito séria no agronegócio brasileiro que está tentando se desvencilhar dessa cadeia mais impactante, mais negativa, só que eles não estão conseguindo puxar todo mundo. E o que a gente está vivendo nesse momento é um dano à imagem brasileira que é, assim, uma outra tragédia, né? Então, a própria negociação aí do acordo entre Mercosul e União Europeia, por exemplo, está subindo no telhado por conta disso, né? Vamos ser bem francos, é isso que está sendo colocado na mesa. É claro que tem interesses protecionistas do outro lado, que se aproveitam, né? Teve até um artigo interessante de um colega nosso, né, do Observatório do Clima, que falou que o principal aliado do agronegócio europeu é justamente o presidente, porque ele que está dando os motivos para esse acordo não ser assinado, né? Então, assim, acho que a gente tem que dividir, né, o setor entre quem está buscando apoio, quem está buscando as melhores práticas e quem continua produzindo no passado. Eu acho que a gente tem, Silvio, inclusive, no próprio modelo da pecuária, a gente tem boas experiências, né? Tem algumas empresas que têm no seu modelo de negócio assumir, inclusive, a gestão de fazendas e transformar essa fazenda de uma fazenda improdutiva para uma fazenda produtiva. Então, se a terra tem valor, em algum momento isso faz sentido, porque se você quer, num mercado livre, continuar concorrendo, continuar colocando o seu gado com qualidade e com preço baixo, você vai precisar seguir esses passos. Como a terra não tem valor, é um ativo que não está valorizado em grande parte da região amazônica, aí você não tem nenhum incentivo, como a Anny colocou. Né? Então, assim, existe sim, eu já acho que já existe hoje, mas a gente precisa trazer todo mundo a bordo, senão a gente vai continuar sendo... levando a culpa, né, como um país que, enfim, continua tendo práticas insustentáveis. Anny, nós não tocamos ainda na questão da mineração, né? E tem as terras indígenas também, que estão sendo invadidas por milhares de garimpeiros, né? Quer dizer, como é que a gente pode ver isso? Que impacto isso tem? Então, eu diria que é um impacto, primeiro, ambiental gravíssimo, o impacto social tão grave quanto e o impacto cultural, né? A gente tem pelo menos 3 níveis aí de impacto. Do ponto de vista ambiental, né, a mineração ilegal, ou seja, o garimpo, né, ilegal, ele é, assim, não tem nenhuma salvaguarda ambiental para isso, né? Então, a forma como é feita, artesanal, joga muito mercúrio, revolve muita terra, esses rios, eles ficam, de fato, podendo morrer, né? E isso vai para os grandes rios da Amazônia, né? Então, isso chega eventualmente a cidades que consomem água desses rios, né? Então, não é só localmente o impacto, esse impacto ele entra na cadeia, né? Peixes se alimentam enfim, que se alimentam do fundo, né? Do material do fundo dos rios, ingerem, né? Aquele mercúrio e isso é passado para a gente, né? Então, para as pessoas que comem o peixe. Então, eu acho que assim, do ponto de vista ambiental, é realmente outra tragédia, né? Então, do ponto de vista social, é uma tragédia tão grande quanto, porque você está estimulando, né, a migração de pessoas
para tentar enriquecer numa área que talvez 1, 2, 3 vão enriquecer, os outros vão ficar em situação degradante, né? E gerando realmente, estimulando a pobreza, né? E em péssimas condições ali de qualidade de vida. Então, e um problema cultural, porque de impacto cultural, porque isso está afetando, ocorrendo dentro de terras indígenas, que afeta justamente toda a estrutura sociopolítica dessas comunidades, né? Acaba, às vezes, cooptando um ou outro indígena para isso, e isso cria, né? E essas pessoas acabam, às vezes, entrando, tendo contato com prostituição, com doenças, com tudo. Então, é um impacto cultural forte, né? Então, isso deveria ser, de fato, deveria ser combatido, e não combatido em todos os níveis, né? E não teria nem conversa, né? Então, o governo não deveria nem conversar com as pessoas que fazem mineração dentro de terra indígena dessa forma, né? Só queria estressar um ponto, Silvia, se eu puder, em relação a essa dimensão cultural, que é, assim, esse é um processo induzido de cisão dentro das comunidades indígenas, porque quem está agindo de fora percebe essa fragilidade. É muito difícil você construir, algumas terras indígenas são gigantescas, então você tem que ter um processo de construção social e política dentro desses territórios muito organizado por parte dos indígenas, para conseguir manter uma mesma visão. E quando você chega com o incentivo do garimpo, você desmonta isso muito rapidamente, porque essa promessa de lucro fácil e rápido acaba atraindo algumas das lideranças, né? Então, a gente tem visto com uma certa frequência terras indígenas que estão se desmontando do ponto de vista da coesão social por conta desse estímulo, né? Então, assim, qual que é a possibilidade de recuperar uma situação como essa, entendeu? Isso é muito grave, além de todos os impactos ambientais que a gente coloca. A gente não está garantindo a proteção constitucional que a gente assegurou lá em 1988 na Constituição. Então, assim, talvez, de novo, a palavra tragédia vai ficar aparecendo aqui, mas é que as coisas vão se somando, e essa é uma dimensão muito importante para a gente destacar. Tragédia, na visão dos gregos, é quando morre todo mundo no final. Drama é quando você tem uma solução que pode ser melhor. Nós estamos falando de uma tragédia, né? Quer dizer, pois é. Eu ainda fico me perguntando sobre a questão, eu acho que nós estamos entrando na questão social, sociopolítica, mas eu fico preocupado com a questão, por exemplo, da água, né? O Brasil é considerado um dos países com mais reservas aquíferas do mundo, né? Mas esse tipo de ação que joga o mercúrio na água, que joga o agrotóxico na água, que desmata, há riscos do Brasil ter falta de água? Eu posso pegar esse gancho? O Brasil realmente é uma potência, né, do ponto de vista hídrico, né? A gente tem nossos próprios motores, como eu falei anteriormente, na própria floresta amazônica é um motor de geração de água, mas a gente já tem alguns lugares do Brasil onde essa água está faltando, né? Por exemplo, na região do Mato Piba, no Cerrado, né, no norte do Cerrado brasileiro, ali no região do oeste da Bahia, né, é uma região que está sendo muito ocupada pelos produtores de soja, e ali produzir soja significa produzir soja com irrigação, né? Então, é uma região que tem sofrido bastante com falta de água, então rios estão secando. Eu acho que uns 2, 3 anos atrás houve um protesto em Correntina, onde os rios secaram, os mananciais que abasteciam a cidade secaram, e estão cada vez mais secos, né? Por conta da quantidade de empresas que têm se instalado na região para cultivar soja irrigada, né?
Então, essa é uma outra dimensão. Com certeza, a qualidade das nossas águas está cada vez pior, né? Pior pela poluição dos rios, nos garimpos, pior próximo às cidades, porque estamos cuidando mal do nosso lixo, né? Então, tem uma poluição. E também porque a gente está explorando a água sem ter como é que eu posso dizer, um horizonte, né? Um planejamento, vamos dizer assim, um horizonte de que ela vai acabar. E a gente está passando por um processo global, né, de aquecimento global, em que as secas vão ficar mais severas e mais extremas, né, mais extensas. Então, provavelmente, a água vai ser um patrimônio ainda mais valioso do que é hoje, né? Uma das belezas da ecologia é que as coisas estão muito interligadas, né? Então, esse ponto final que a Ana trouxe em relação à mudança do clima, uma das previsões que a gente tem para boa parte do Brasil é que a gente vai ter mudanças na sazonalidade, né? Então, os períodos de chuva eles ficam mais intensos, mas talvez mais curtos, e os períodos de seca também mais intensos e talvez mais longos. Se essa previsão se consolidar, se a gente já estiver começando a enxergar esse processo, soma-se a isso o processo de desmatamento, aumento dos focos de incêndio, isso vai se acumulando. Então, isso quase que um efeito bola de neve, assim, né? Você tem um reforço positivo que vai acumulando esses impactos. E aí, só lembrar da crise hídrica de São Paulo, de 2014, né? Lembra das caixas d'água sendo comprada, aquele racionamento difícil que a região metropolitana de São Paulo passou, o interior também. Então, assim, a gente tem que trazer para o nosso presente, Silvia, esses impactos, porque a gente já está vivendo. A gente nunca vai saber exatamente quanto que é o tamanho do impacto da alteração humana naquele determinado impacto ambiental, na mudança do clima. Mas isso é o de menos, porque a gente já está vivendo o impacto, né? Então, a gente sai de um processo que a gente chama na comunidade de mudança de clima, que é de mitigar o impacto, e a gente passa a se adaptar. Então, como é que a cidade de São Paulo vai conviver com períodos mais secos? Essa é uma realidade, né? E vai conviver também com chuvas mais intensas. Vai conviver com as duas coisas. Então, assim, isso está tudo interligado, entendeu? E a gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir isso e fazer com que esses processos que estão levando aos impactos sejam interrompidos, né? As pessoas ainda não contabilizaram o tamanho da influência que isso vai ter na nossa vida, que já está tendo na nossa vida. Esse é um grande desafio da nossa comunidade. A Yane tem razão, que o uso da água é visto como um bem infinito, né? Quer dizer, quando nós tivemos a crise em São Paulo, começou a se discutir o reuso, começou a se discutir uma série de questões, a captação da água da chuva, né? Como alternativas, né? Para suprimento de água. E nós não temos políticas estabelecidas nessa área. Mas aí entra uma questão que eu queria trazer também, ligada à questão do modelo de desenvolvimento, né? Esse agronegócio que faz soja, por exemplo, ele envolve áreas muito grandes, tecnologia sofisticada, mão de obra especializada, não beneficia o emprego local, né? E exporta grande parte disso. Quer dizer, e nem o dinheiro vai ficar aqui, o dinheiro vai circular internacionalmente, né? Quer dizer, em termos de sistemas alimentares, de uso da terra, agora eu vou até passar para o Gabriel essa bola, né? Quer dizer, o agronegócio da produção da soja interessa para o povo brasileiro ou só interessa para o dono dessa propriedade, desse empreendimento? Essa é uma pergunta que tem várias camadas, assim, né? Porque se você pensar alguns municípios do oeste da Bahia, por exemplo, onde você tem a concentração de produção de soja, alguns municípios do interior do Mato Grosso, você consegue enxergar uma relação entre a plantação de soja nessas regiões e um certo nível de desenvolvimento local, né? Então, tem alguns municípios ali do interior do Mato Grosso que têm uma qualidade de vida bastante razoável, né? Porque a interação ali entre o poder público, a utilização dos impostos e uma certa estabilidade na gestão fez com que esses municípios tivessem um grau de desenvolvimento razoável. Então, assim, eu não eliminaria totalmente, né, esse modelo de produção em áreas que fazem sentido, que têm aptidão agrícola. Eu acho que é sempre importante a gente trazer para a mesa o quanto disso está ficando no desenvolvimento local,
que tipo de compensação que esse negócio pode trazer. Porque quando a gente pensa em nível local, né, prefeitos, vereadores, empresários locais, esse discurso que a gente faz aqui de meio ambiente, ele não aterriza direito. As pessoas têm uma resistência, né? E a gente tem visto isso. Olha, é só olhar o percentual de voto das eleições de 2018 no interior do país, principalmente nas regiões mais onde o agronegócio é mais pujante. Você percebe que tem uma ligação, né, entre as coisas. Então, eu não excluiria totalmente esse modelo. Eu acho que ele tem alguns benefícios que podem ser convertidos para o desenvolvimento local, mas a gente precisa competir de igual para igual com outras alternativas, né? Então, a gente falou aqui rapidamente da questão da pecuária, do manejo mais sustentável da pecuária. Existem várias outras culturas agrícolas que têm um impacto muito menor, que podem ser produzidas de maneira consorciada, numa lógica de agricultura regenerativa, que podem dar um retorno financeiro bastante significativo, né? Então, acho que uma parte do nosso esforço tem que ser mostrar de que existem alternativas para o desenvolvimento local, existem outras culturas que têm menos impacto, e a gente precisa também estimular o mercado para que reconheça isso. Não adianta a gente ficar fazendo incentivos, colocar recurso público, se o mercado não reconhecer, né? A gente precisa ter a estrutura funcionando. O próprio caso da castanha, por exemplo, né? Castanha do Pará, que internacionalmente é conhecida como castanha do Brasil. O Brasil é o 7º maior exportador de castanha. Como é que a gente não é o primeiro? Né? Então, assim, o conjunto de erros, de decisões equivocadas, de falta de estrutura, faz com que a gente perca oportunidades com as quais os produtores poderiam se espelhar e buscar uma alternativa, né? Então, eu acho que não vai existir um vácuo de produção. Para a soja sair, alguma coisa tem que entrar no lugar. Porque eu acho que o nosso esforço é com que essas coisas sejam mais atrativas. Né? Anny, vamos dar um pulo para o internacional? Porque, por exemplo, a Noruega tinha feito uma doação de 1 bilhão, né, para o Fundo Amazônia, que depois o Ricardo Salles, quando abre a porteira para passar a boiada, joga fora esse dinheiro também, né, o governo. Mas por que os outros países estão interessados em preservar a Amazônia? Olha, eu acho que, como eu falei, assim, tem uma parte que realmente a Amazônia ela é um órgão vital para o mundo, né? Então, eu não sei se os países olham isso dessa forma, mas de fato a gente vive num único planeta, né? E o que acontece na Amazônia impacta o que acontece em outras regiões. Então a gente já falou do ponto de vista da água, a gente já falou do ponto de vista do carbono, né? Então, eu acredito que esse olhar sobre a Amazônia, ele tem esse aspecto, né? Agora, o que é importante é o que a Amazônia significa para os brasileiros, né? Nós temos, né, um dos maiores patrimônios mundiais e que a gente está jogando fora, né? E então eu acho que esse ponto é o ponto principal da gente, ao invés da gente ficar discutindo, porque querem país XYZ, quer preservar a Amazônia porque tem interesses na Amazônia, né? Eu acho que isso para mim é tipo assim, não justifica o fato da gente estar jogando fora a Amazônia. Então porque o outro país quer, a gente vai jogar fora a Amazônia, né? Não, a gente vai cuidar bem da Amazônia, né? E a gente vai mostrar que esse é um patrimônio que precisa, que pode servir muito ao Brasil no futuro, né? E que pode nos destacar no futuro ainda mais, principalmente no futuro onde a biotecnologia ela vai cada vez mais tomar espaços, né? Então, essa é um pouco a minha impressão. Então, quando eu sinto um pouco esse discurso de estão querendo tomar conta da Amazônia, capital, o capital, assim, as grandes mineradoras já estão na Amazônia, né? Então, se a gente for olhar por aí, né? O próprio presidente tem falado, né? Quando, não sei se você viu ele falando com Al Gore, né? Falando, então vamos fazer negócio com os Estados Unidos, trazer. Então é isso, assim.
é um discurso meio dúbio, né? A Amazônia, ela deveria estar sendo pensada para os brasileiros, né? Para os centenas de agricultores familiares que vivem na região e produzem na região, para os indígenas, para, né, as populações das cidades que vivem na Amazônia, são a principal população da Amazônia, são as populações que vivem nos centros urbanos, né? Então, como gerar eletricidade estável para essa população, né? Como ter um conforto térmico para essa população, uma água de qualidade para essa população. É nisso que o Brasil deveria estar pensando, né? E não dizendo, não, então vamos abrir a porteira, deixar a Amazônia ser ocupada de qualquer forma, destruir a Amazônia de qualquer forma, porque tem alguém, a gente acha que tem alguém de olho na Amazônia. Então, essa é um pouco a minha opinião sobre isso. E lembrando que o governo federal e os governos estaduais, Silvio, foram os principais beneficiários do Fundo Amazônia. Do ponto de vista de volume de recursos, o maior projeto do Fundo Amazônia era um projeto do IBAMA. Né? Então, o dinheiro deixa era de fazer sentido quando a gente pensa assim. O dinheiro era para fazer os órgãos públicos de regulação funcionarem, basicamente, né? Também. O IBAMA, o CNBio. Várias organizações da sociedade civil também foram beneficiárias, mas o principal beneficiário era o próprio governo, seja federal ou estadual. Uhum. Entrando nessa história, é possível o manejo sustentável da Amazônia? Olha, ele já existe, né? De novo, da mesma forma que você tem diferentes tipos de agronegócio, você tem já iniciativas de manejo florestal, de manejo de espécies não madeireiras na Amazônia ocorrendo já há bastante tempo, né? Você tem boas experiências bem-sucedidas. A questão, de novo, entra no tamanho do mercado, né? Porque não adianta, se a gente colocasse todos os imóveis rurais da Amazônia para produzir essas culturas alternativas, produtos da floresta, para onde que essa produção iria? A gente tem mercado suficiente para assimilar tudo que a produção sustentável na Amazônia tem como colocar no mercado? Eu acho que essa é uma questão importante. Acho que a gente tem dado passos nessa direção, mas a gente ainda não tem um mercado sólido, bem estabelecido para recepcionar isso. Então, depende muito também de um arranjo que olha do ponto de vista público para a infraestrutura, para os elementos burocráticos, normativos, que podem ajudar a gente a avançar nessa agenda, mas também tem uma questão do próprio setor privado se motivar a investir mais nesse tipo de atividade. Tem agora algumas empresas europeias que exigem certificação, né, dos produtos para não entrarem nesse campo do ilegal, né? Bom, diga. Posso fazer só uma complementação? Porque eu acho que qual é a grande diferença, né, do momento em que a gente está para algumas décadas atrás, né? A gente tem uma sociedade mundial, né, incluindo também uma parcela da sociedade brasileira, que está cada vez mais preocupada com o meio ambiente, né? Então, às vezes, não só os movimentos que a gente tem visto nas empresas, né, nas companhias, nos fundos de investimento, a pressão que eles têm feito sobre exigindo, né, um pouco mais de transparência e práticas sustentáveis na produção, principalmente do agronegócio, é um reflexo de que a sociedade mundial ela se importa, né? E se importa com o meio ambiente não só na Amazônia, mas também, enfim, em outros lugares. Então, essa é uma tendência, né? E assim como a tendência de cada vez menos pessoas comendo carne, né? A gente vê isso claramente, né? Então, essa tendência, e na contramão dessa tendência, é dar um tiro no pé. Então, esse é outro aspecto, né? Que faz com que a Amazônia realmente ganhe um destaque. Então, gente, olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, isso passa rápido, né? E nós estamos com 4 minutos para ele acabar. Então, eu queria
trazer para a nossa conversa as eleições municipais desse ano, né? Porque nós não podemos atribuir somente ao governo federal a responsabilidade pelo território, né? É uma federação, você tem o governo do estado, você tem o governo do município, né? Gabriel, você vê a ação dos governos estaduais e municipais na preservação do meio ambiente ou não? Eu acho que tem algumas ações e algumas oportunidades, né? A gente tem visto um movimento a partir de, eu diria que se fortaleceu no final de 2018, começo de 2019, com a mudança de orientação do governo federal. Eu acho que os governos estaduais perceberam uma oportunidade, né, de, reconhecendo isso que a Anne falou agora, de que o mundo está caminhando, né, para uma outra direção, eles entendem que se colocar de uma maneira mais proativa, enxergando o desenvolvimento dos seus estados de maneira mais sustentável, é uma oportunidade, inclusive, de financiamento, de atrair recursos, de atrair novos investimentos. Então, no caso da Amazônia, os governadores criaram um consórcio de governadores e estão trabalhando numa agenda comum para lidar com os diferentes desafios ali da região. Em nível municipal, é um pouco mais complicado, eu diria, porque os municípios dificilmente têm estrutura, capacidade para encarar essa agenda, né, de uma maneira mais proativa. A gente teve alguns exemplos positivos na Amazônia, o município de Paragominas, no Pará, é sempre citado, né, como um exemplo de um município que encarou essa questão, teve apoio e conseguiu se livrar um pouco, né, da pressão do desmatamento, conseguiu mudar um pouco essa chavinha, né, do modelo de desenvolvimento municipal. Mas eu acho que é algo que a gente tem que estar muito atento, né, porque os prefeitos, vereadores, como eu falei antes, eles não estão mobilizados pela pauta ambiental, né, a grande maioria. A pauta ambiental não gera voto. Na verdade, se você se posicionar em relação a isso, talvez você perca voto. Então, é muito importante que a gente consiga mudar um pouco a percepção das pessoas em relação ao que a agenda ambiental representa de oportunidade. Se a gente consegue atrelar um novo investimento no município da Amazônia à redução do desmatamento, por exemplo, eu acho que aí a gente começa a virar esse jogo. Mas hoje ainda é muito difícil. Anne, suas últimas palavras sobre essa questão, por favor. Eu acho que é isso. A gente tem, o Brasil ele tem uma oportunidade muito grande, né, que está jogando fora, que essa oportunidade da produção sustentável, né, e que tem sido pedida assim pelo mercado. E o papel dos municípios é importante, como o Gabriel falou, né? E que isso, como foi feito, como é que a gente reduziu o desmatamento antes, né? A partir de 2008, foi justamente engajando os municípios, né? De uma certa forma, colocando esses municípios numa lista e que tiravam certas regalias desses municípios. E aí, a partir daí, começou uma nova revolução em que os prefeitos realmente passaram a ter um papel, né, de convencer as pessoas que era importante reduzir o desmatamento. Então, é uma agenda importante que hoje está muito difícil da gente engajar, né, pela questão do contexto político. Tá ótimo. Olha, eu quero agradecer muito a Ana Alencar e ao Gabriel Lui pela participação, pelos esclarecimentos, pela conversa interessante que nós tivemos, né? Muito obrigado a vocês por terem participado. Quero agradecer também a você que nos assiste, né? E dizer que semana que vem tem mais. Até lá.